Olá, o debate está no ar. No Facebook do Futura tem transmissão ao vivo toda quinta-feira às 6 da tarde. Na tela da TV tem exibição toda terça às 9 da noite, ou ainda você pode encontrar todas as nossas edições lá no Futura Play. E a pauta hoje é a cultura brasileira, dos livros, do cinema, das ruas, das artes, em suas múltiplas expressões. Mas o que esperar da promoção da área cultural em 2019? Bom, um exemplo é a Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip anunciou sua programação com homenagem a Euclides da Cunha e uma ampla agenda de debates políticos e ambientais também. Mas para tudo isso acontecer, a expectativa é que os patrocínios atinjam 5 milhões e 400 mil reais. Mas os organizadores já demonstraram preocupação e dificuldades para captar esses recursos. Nas últimas semanas, mudanças na Lei Rouanet e retiradas de patrocínios de festivais culturais movimentaram o setor. As possibilidades de captação de recursos a partir das mudanças na legislação e da atual crise econômica são os temas que, junto dos nossos entrevistados aqui no estúdio, a gente debate a partir de agora. Então, para começar, vamos até São Paulo para ver como foi a última edição da já tradicional Virada Cultural. Veja aí. Fala galera, o debate, beleza? Hoje a gente está aqui na Avenida Paulista, o principal corredor cultural da cidade de São Paulo, para mostrar para vocês um pouco do que aconteceu na 15ª Virada Cultural. Foram 1.200 atrações em mais de 250 pontos espalhados pela cidade, não mais só no centro. E vou te falar, as subprefeituras também participaram. Isso fez com que gerações, públicos e gostos diferentes viessem a curtirem juntos o que aconteceu na maior cidade do país, na faixa com cultura. Eu cheguei faz um tempo, estava no centro e agora vim aqui para Paulista. E ainda pretendo ficar mais a noite inteira, assistir Caetano e vários shows que vão acontecer mais tarde. Amanhã eu pretendo assistir os filmes do Tarantino no Centro Cultural e ficar por aí, vendo o que está acontecendo. Eu acho que quando a gente tem um calendário como a Virada, é a chance que as instituições culturais e de educação têm da gente voltar a fortalecer esses campos do conhecimento no Brasil, né? A gente está vivendo um momento que a gente precisa dar esse grito, olha, é importante, cultura alimenta a alma, alimenta também a tua capacidade de evoluir como cidadão, como pessoa, como profissional, né? Então eu acho que a oportunidade de estar 24 horas escolhendo lugares da cidade onde você vê um show, assiste uma palestra, né, vê um espetáculo de dança, isso é uma oportunidade única que a gente tem de dizer para a cidade, olha, esses são seus bens e faça bom uso deles. Com direito à Avenida Paulista aberta para o público à noite, a edição deste ano da Virada conseguiu chamar às ruas cerca de 4 milhões e 600 mil pessoas, que puderam curtir cinema, música, circo e muito mais. E no Vale do Anhangabaú, Caetano e seus filhos agitaram 160 mil com verdadeiros hinos do Brasil e, claro, de São Paulo. Eu tô aqui desde o começo do show do Caetano. Gosto do Caetano, mas eu tava aqui esperando o Criolo. Você quer ficar até que horas? Olha, a gente não tem pretensão de que horário voltar pra casa, não. O orçamento da edição da Virada deste ano foi exatamente o mesmo ao do ano passado, pouco mais de 18 milhões de reais. E para quem preferiu curtir o dia, também houve muitas atrações nos museus da cidade. Eu tô desde as 10 horas, porque a cultura brasileira ela é muito diversificada e a virada cultural é isso, é mostrar para todo mundo que a cultura brasileira não é só um só estilo, que o Brasil tem sim projetos de entretenimento e que por exemplo, é a virada cultural. A gente chegou aqui por volta de umas 11 horas da manhã e uma grande surpresa foi chegar com a minha família, com um casal de amigos da França e encontrar um ambiente tão interessante, tão aberto,
entrada grátis. Meus filhos não querem parar de brincar. Muito, muito bom ver isso em São Paulo. Você coloca vários estilos musicais, vários estilos de raciocínio, vários tipos de apreciação cultural. Essa integração para mim é muito importante, porque você quebra certos preconceitos, né? E coloca uma galera que consome cultura e várias culturas diferentes. Muito bem, a gente vê essa reportagem e até se arrepende de não ter passado aí o fim de semana em São Paulo, vendo tanta atração bacana, né? Nós já começando o nosso programa, dando as boas-vindas aqui ao Écio e à Júlia. Obrigado pela presença conosco aqui no debate de hoje. Quero já começar a passar a primeira pergunta para a Júlia Zardo, aqui do meu lado. Ela é professora do Departamento de Administração da PUC-Rio, especialista da Casa Firjan. Júlia, bem-vinda mais uma vez. E a gente sabe que já se passaram 15 anos da virada cultural em São Paulo, né? Já virou um marco na programação cultural do país. Outras cidades até começaram a fazer programações semelhantes. Agora, em relação a ver a virada como uma política pública, que análise a gente consegue fazer desse evento? Eu acho que é um evento fundamental, assim, é um evento fundamental tanto para mobilizar a cultura como indústrias, atividades culturais, a gente entender o que está acontecendo, a gente colocar a gente da música, do circo, das artes plásticas na rua, produzindo, né? A gente viu que teve um orçamento, então assim, essas pessoas foram contratadas e esse dinheiro está girando, isso é fundamental para manter essas pessoas produzindo, empregadas, gerando riqueza, e também, por outro lado, para gerar público, né? Porque vão as pessoas que conhecem, que estão acostumadas, mas vão também aquelas pessoas que estão indo pelo evento, pela atração. Vão pessoas de fora de São Paulo, então geram recurso também de turismo. Então, assim, são investimentos que o poder público, ele precisa fazer, como o evento que teve agora em Otim, Meca, como a própria Flip, como o Boi lá do Maranhão. São eventos que o nosso carnaval aqui no Rio de Janeiro, são eventos que estão no calendário, que geram recursos e que a gente precisava se apropriar de uma forma até mais profissional deles, né? Menos do jeito que a gente ainda faz, achando que a cultura se faz de um dia para o outro. Eu acho que falta ainda profissionalização. E sem falar também dessa relação nova das pessoas com a cidade, reocupar os espaços, né? Eu lembro em São Paulo antes da virada, ou mesmo no começo da virada, morava lá na cidade de São Paulo na época e muita gente ainda tinha receio de sair de noite, de ir nos lugares. E hoje em dia você vê que famílias, como a gente viu ali na reportagem, grupos de jovens, pessoas de todas as idades, indo para o centro da cidade ou indo para outros lugares aí que a programação era espalhada pela capital paulista, né? Tipo, aproveitando o que a cidade tem de melhor para oferecer, que é o encontro das pessoas e essas atividades culturais. Agora, o Écio Salles está aqui com a gente também, ele é co-criador da Festa Literária das Periferias. Bem-vindo também, Écio, um prazer ter você aqui. Prazer estar aqui também. Como aí um dos fundadores da Flup e alguém que trabalha na ponta do setor, qual é o atual cenário de iniciativas de apoio para a realização dos eventos em geral? Talvez uma palavra que resuma, não explique, mas resuma bem o atual estado de coisas, é a indefinição. E essa indefinição, certamente, é decorrente de dois fatores que eu acho que no campo, né, do incentivo às ações culturais, como a Flup, a Flip, o Boi, tudo que ela falou aqui e outros mais, são, né, esses dois fatores. De um lado, uma não compreensão, né, uma dificuldade de entender o que é a cultura, de confundi-la permanentemente com entretenimento ou com evento, né? Ela pode, né, o entretenimento pode ser o evento, pode ser uma das dimensões da cultura e da estética, da arte, mas não necessariamente se confunde com ele, né? E muitas vezes as pessoas não entendem para que esse recurso e como ele funciona e qual é o benefício, a importância da cultura. E, por outro lado, eu acho que também um pouco de preconceito pesa, né, hoje na situação, né, de não entender que certas manifestações culturais, mesmo não estando dentro do padrão de gosto de certos grupos sociais, mesmo não produzindo um discurso que A, B ou C acham que é o discurso correto, são importantes, são relevantes porque elas falam para essa diversidade, né, que é o país.
E eu acho que esse preconceito justamente com a diversidade do Brasil hoje acaba afetando muito, né, as possibilidades de realização cultural no Brasil contemporâneo, né? Pois é, a gente pensando aqui também nos impactos, né, para além simplesmente do evento em si, ainda falando sobre a virada, a programação de 24 horas lá na capital paulista gerou um retorno financeiro de 235 milhões de reais, como a gente confere aí no destaque da redação, que entra na tela para você. E esse valor injetado na economia de São Paulo é quase o dobro obtido com o evento no ano passado, segundo o levantamento da prefeitura, e a gente ouviu na matéria que o orçamento foi ali praticamente o mesmo, então aumentou muito aí a arrecadação a partir dessa injeção de recursos no evento. Ainda assim, a destinação dos recursos para a realização de grandes eventos culturais não agrada a todos, e a nossa equipe procurou no Twitter, por exemplo, algumas manifestações, né? Já que a gente está nesse momento de discussão tão grande sobre a cultura e financiamento para ela. Então, aí na tela você pode ver algumas das enquetes, tem pessoas que se manifestaram de forma contrária ao investimento público na área de cultura, e tem vários comentários, você pode depois entrar aí também, colocar pelas hashtags, essa busca que você encontra facilmente aí na web. E quero já passar, então, uma pergunta para o Écio, que você falava um pouquinho sobre esses impactos diversos, né? Mas o que esses comentários, por exemplo, de gente que é contra investimento público na área cultural, você falava um pouquinho sobre a dificuldade de compreensão, às vezes, né, do que é a cultura em si, para além simplesmente de um show, do show em si, mas os impactos que ela traz, né? Exato. Por exemplo, a pessoa pode ter uma imagem do usando Caetano Veloso, que ele apareceu ali na virada, né? O Caetano Veloso não é só o Caetano Veloso, né? Se você diz lá que eu não sei mais, já soube quanto é, não sei mais quanto é o cachê do Caetano. Mas digamos que seja um cachê baixo até para o artista que ele fosse 100 mil reais. Esse 100 mil não é o Caetano, não. Assim, tem um conjunto de artistas ali atrás, músicos, cenógrafos, tem os holds, né, que são as pessoas que carregam o peso no palco para que os artistas possam se expressar. Então você tem uma cadeia produtiva em torno da cultura, que nesse caso específico depende do Caetano Veloso para sobreviver, né? Você ser contra isso é a mesma coisa que você ser contra o cara que sai todo dia de casa para ir a um banco trabalhar o dia inteiro como caixa de banco, ou como contínuo, ou como gerente, ou o que quer que seja no banco, e ele não receba um salário, né? Ele tem que receber. Você pode não gostar do acúmulo de dinheiro que os banqueiros têm no mundo, né? Você pode não gostar disso, ok, é um direito seu. Mas as pessoas que trabalham no banco precisam receber o seu salário, né? É uma questão de sobrevivência. Certamente, as pessoas que criticam trabalham em algum lugar e recebem uma remuneração. E se elas pararem 5 minutos e pensar assim, o que elas achariam? Se elas acharem, bicho, esse cara aí faz fazer pão. O que é fazer pão? Né? Porque o pão alimenta as pessoas. Sim, a cultura também, né? Então é justo que o padeiro receba e que o artista receba também pelo seu trabalho, e que a cadeia produtiva inteira em torno do artista possa receber pelo seu trabalho. Porque no final das contas, são eles que vão, né, nos tirar de casa para virar à noite na Avenida Paulista e para tirar a gente justamente desse cotidiano, que às vezes é duro, é perverso, né? E é impossível para mim imaginar a vida sem a possibilidade da expressão cultural, da fruição cultural, né, da fruição estética. Enfim, a dimensão da cultura é essa dimensão, a dimensão também do prazer, da qual a gente não pode abrir mão, né? Agora, uma questão importante, você fala da cadeia produtiva e a gente tem um termo que é muito utilizado, que é a indústria criativa. Eu quero ouvir da Júlia em relação a isso, como é que a gente consegue avaliar esse momento atual do Brasil para a indústria criativa? A gente já teve nos últimos anos muita discussão, sentia-se aí um fomento grande ou um aquecimento desse mercado. Qual a sua análise do estado das coisas para a indústria criativa nos dias de hoje? O investimento ele vem crescendo, né? Tanto o investimento vinha crescendo até essa crise que a gente entrou, mas ele vinha crescendo tanto público quanto privado. A própria Firjan tem um estudo, né, que já encontra séries históricas, já consegue mapear a importância desse PIB da cultura para as atividades, para a geração de emprego, geração de renda, como a gente estava conversando. Mas acho que é fundamental entender o lugar do investimento público e o lugar do investimento privado na cultura. Eles se complementam, né, absolutamente. Assim. É claro que o investimento
público, ele tem lugares muito importantes também na saúde, a gente precisa de investimento público na ciência e na tecnologia, a gente tem visto aí esse debate enorme sobre investimento também na área de pesquisa, também na educação. Então, assim, acho que não é uma discussão só de investimento na cultura, é do investimento público em si. E aí a gente tem que entender que as ações, por exemplo, de cultura, elas não vão ficar dependentes de um custeio, de um dinheiro recorrente sempre do Estado. Perfeito, até algumas manifestações culturais, para que não morram, elas precisam, mas em geral, o que a gente tem que entender como funciona, né, é esse investimento que vai gerar um retorno, seja um retorno de criação de identidade, seja um retorno de segurança, seja um retorno de imagem para a cidade, né, de atração de investimento, como a matéria que você mostrou. A gente tem visto nas últimas pesquisas do estudo da indústria criativa lá da Federação, que as atividades ligadas à tecnologia cresceram, continuaram contratando. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar, porque no momento de crise dos empregos, todos os setores demitiram pessoas, a gente tem alguns setores que ainda estão saudáveis, estão contratando. E se a gente consegue entender que eles têm alguma ligação com a tecnologia, que a gente começar a entender como é que essas competências se misturam e como é que elas geram produto, elas geram riqueza, se a gente consegue ter investimento para isso, para que ela gere retorno, isso é fundamental. E aí a gente tem que juntar com E aí faz girar a roda da economia também e traz os investimentos, né? Agora, para tudo isso a gente tem que pensar também na questão da legislação, né? Como é que se regula essa movimentação. Então eu vou agora chamar um assunto que é essa questão importantíssima da criação de uma lei de incentivo à cultura, que também vai substituir a Lei Rouanet, que é tão discutida aí quando a gente fala sobre cultura no Brasil. Então, com isso, o governo federal limitou em R$1 milhão o valor do financiamento da maior parte dos projetos e antes o teto era de 60 milhões. Numa recente entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que as mudanças partiram de estudos estatísticos com o objetivo de democratizar e descentralizar do eixo Rio-São Paulo o acesso a esse patrocínio. Para ele, a medida não vai prejudicar a geração de empregos ou os estímulos ao setor. Então, quero ouvir dos nossos convidados aqui rapidamente como é que vem essas mudanças pontualmente, como é que isso pode afetar ou já tem afetado a área cultural, Silvio. Eu acho que sim, começou a afetar. Eu falava de incompreensão, né? Eu acho que eu posso falar com alguma tranquilidade sobre esse tema, porque para a FLUP, né? A FLUP não vai criar um grande problema, essa limitação, porque eu consigo organizar o nosso festival literário, né? Com essa base de valores, né? Agora, um grande concerto de rock, de pop music internacional, vai encontrar muitas dificuldades para se reorganizar e se viabilizar diante de uma cifra que é baixa para esse tipo de evento, né? Tem que lembrar que um evento... muita coisa já estava prevista, uma né, exceção, com a mas imagina se o Rock in Rio dependesse do incentivo fiscal para acontecer, não ia acontecer, né? Porque ali um dia de Rock in Rio é muito mais que isso, né? Então é complicado. Bom, a gente vai agora dar as boas-vindas ao Rogério Silva para acrescentar mais aqui no nosso debate. Ele é vice-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao nosso programa e já emendo para você aqui a pergunta, porque é o seguinte, né? A nova lei de incentivo à cultura tem impactado aí a realização da série de eventos que já estavam programados no Brasil, afora. Agora, de que forma isso pode impactar as jornadas literárias de Passo Fundo, que também são importantes eventos aí no nosso calendário cultural do país? Boa noite, Cristiano. Boa noite aos demais participantes. É claro que a gente estava aguardando com bastante expectativa as novas regras de incentivo à cultura, porque nós realizamos aqui em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, a Universidade de Passo Fundo há 38 anos, a Jornada Nacional de Literatura. E é claro, como os demais eventos, a gente depende muito da lei de incentivo à cultura. Ainda é cedo para dizer de que forma isso vai se comportar, porque somente no dia de hoje a gente recebeu a portaria que autoriza a captação de recursos junto às empresas para o evento.
Então agora a gente precisa fazer toda essa articulação de busca, de apoio, ver também como as empresas, como os investidores vão se comportar. Mas a lei é fundamental. Houve um pouco de demora, né, até que o governo estabelecesse as novas regras, mas é a partir disso e a partir de agora que a gente passa a caminhar efetivamente. Pois é, Rogério, eu já volto a falar com você, porque a 17ª Jornada Nacional de Literatura e a 9ª Jornadinha também Nacional de Literatura já tem data prevista que está marcada aí para entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. A gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona esse evento, se você aí ainda não conhece, né? O Rogério já falou quase 4 décadas de evento, mas a gente nunca ouviu falar sobre as jornadas de literatura de Passo Fundo, então a nossa equipe preparou uma pequena reportagem que a gente confere agora. As Jornadas Literárias de Passo Fundo estão entre as maiores movimentações ligadas à literatura na América Latina. O evento acontece há 38 anos no interior do Rio Grande do Sul, em uma parceria entre a Universidade de Passo Fundo e a Prefeitura Municipal. O principal objetivo das Jornadas Literárias é promover um território literário. Para isso, o ambiente urbano é ocupado com uma programação que espalha literatura por todo o município e região. Neste ano, as jornadas discutem a necessidade de reflexão sobre conceitos como futuro, liberdade, conexões e diversidade. Pois é, Rogério, voltando a falar com você aí, diretamente de Passo Fundo, a gente sabe que as jornadas construíram uma trajetória que contribui muito para a formação de gerações de leitores já. Como é que tem sido esse trabalho de captação de recursos para vocês ao longo do tempo e como é que vocês já estão tentando vislumbrar o que pode acontecer diante do atual cenário político e econômico aí na cidade e também no estado do Rio Grande do Sul? Bom, a jornada, como você bem disse, ela tem uma tradição de quase 40 anos e ela é um evento que se constitui na formação de leitores, né? Existe toda uma preparação que começa, quando termina uma jornada, já começa a formação de leitores para a próxima jornada. É como um carnaval aqui no Rio de Janeiro, né, Rogério? Que acaba um desfile das campeãs, já começa o trabalho para o outro, para vocês aí é a jornada de literatura. Com certeza, um evento desse porte, né, você não pode programar ele com 6 meses de antecedência, né? Então começa todo um trabalho de preparação nas escolas de toda a região, são mais de 100 municípios de abrangência da Universidade de Passo Fundo, onde os professores com seus alunos fazem a leitura, onde existem grupos também de pessoas adultas que leem as obras dos autores, do elenco de autores que é definido para participar da jornada. Esse trabalho, então, ele é incessante, ele termina uma, começa a outra, né? E quando o evento acontece, ele envolve, como vocês mostraram aí, toda a cidade, ele não fica restrito somente ao campus da Universidade de Passo Fundo, ele vai para as ruas, ele vai para a avenida, ele vai para vários locais. Claro que assim, a gente já tem feito muitos contatos com as empresas, né? Não podemos também não levar em consideração que o país está passando por uma recessão econômica e as empresas estão bastante cautelosas com relação a isso. Nós também estamos, inclusive, avaliando a questão da data. Você fez, a data inicial era essa, hoje ainda a gente teve uma reunião, mas também estamos avaliando para ver se a gente consegue efetivamente botar o evento, né, com todas as suas características, sem a perda de qualidade, à disposição das pessoas. Agora, isso é uma agenda que tem muitos autores internacionais, autores de todo o Brasil, né? Envolve toda essa logística que tem que ser feita para que a gente possa alcançar esse resultado de sucesso. Agora, Rogério, como já falamos aqui, né, Passo Fundo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, no norte do estado, e um dos motivos para a mudança na legislação, né, um dos argumentos de defesa do governo é em relação à descentralização dos recursos. Como é que você vê o incentivo à cultura fora das grandes capitais para esse ano? Você que está em Passo Fundo, por exemplo, que já tem esse evento tradicional, mas deve ter contato também com outras iniciativas aí na região. Olha, não resta dúvida de quem está fora do eixo, né, isso não é uma retórica do eixo central do Brasil, acaba tendo uma dificuldade para fazer a captação, né, porque, embora você seja um evento, né, conhecido, que é uma marca registrada de quase 4 décadas, chegar muitas vezes até as empresas, mostrar que esse evento ele tem uma relevância cultural muito importante para a região, para o estado e para o país, acaba trazendo um pouco de dificuldade.
A gente espera que com essa alteração que foi feita, né, na legislação, possa ficar mais fácil no sentido também de captar, e com isso, né, quem é o grande beneficiado? É todo o público leitor, né, todas as pessoas que participam efetivamente desse movimento literário, né? Então a nossa expectativa é justamente nesse sentido, né, de ver o impacto que vai ter essas mudanças. Esperamos que elas sejam efetivamente positivas e também prestando bastante atenção a essa situação econômica por que passa o país. Muito bem, Rogério Silva, vice-reitor de extensão comunitária da UPF, muito obrigado pela participação no nosso programa de hoje e boa sorte aí, que a jornada e a jornadinha tenham longa vida aí, formando novas gerações de brasileiros apaixonados pela leitura, como a nossa editora do programa, a Gabriela da Cunha, que fala comigo aqui pelo Ponto. Ela é de Passo Fundo e foi uma frequentadora aí do evento por muitas gerações, muitos anos, na verdade, e vai continuar frequentando. Obrigado, Rogério. Isso mesmo, obrigado a vocês. Valeu. Bom, e a gente está fazendo também enquetes na rede social, colocando esse assunto para pauta, para discussão. Você que está acompanhando o nosso programa ao vivo no Facebook do Futura pode ainda participar, mas já tem alguns retornos que recebi aqui no meu celularzinho conectado à internet. Por exemplo, a enquete que rolou no Stories do Futura. O que você achou da mudança? Aí veio de tudo aqui. Tem galera dizendo que achou um absurdo, tem gente falando que está ótima essa mudança, que vai melhorar a cultura no Brasil, tem gente que ficou triste, tem gente que disse uó para a mudança na legislação. Esse foi no ponto. Uó. E aí tem outras respostas também, que foi feita mais uma pergunta aqui como enquete nas redes sociais do Futura, para você ir participar e mandar também o seu depoimento. Como é que essas mudanças vão impactar o setor? Então também tem de tudo aqui um pouco, dizendo que vai limitar ainda mais o acesso à cultura para todos. Tem gente que recebeu as notícias de mudança negativamente, com financiamento menor a promoção da cultura. E também tem depoimentos aqui dizendo que muitos mais projetos vão poder ser atendidos. E outras pessoas falando em relação ao valor, em vez de 1 milhão para o projeto, poderia ser 4 milhões ou aumentar, enfim. Então tem de tudo um pouco aqui, as pessoas estão tratando desse assunto, porque como bem disse o Edson no começo do programa, aí também a cultura tem a ver com a vida de todos nós, né? É impossível a gente pensar na rotina só sem poder pensar um momento de parar e curtir e refletir um pouquinho mais. Você tem percebido, Júlia, essa discussão ou como é que as pessoas estão aí também se sentindo mexidas pessoalmente com essas discussões em relação à mudança da cultura? Claro, quando eu estava falando no início da coisa da falta de profissionalização, e aí quando a gente consegue montar os musicais, por exemplo, né, que foi um grupo que gritou bastante, né, que sentiu bastante essa mudança, porque os orçamentos são altos. Assim, eu concordo com a descentralização, né, eu concordo que a gente precisa trabalhar mais em rede. Não é todo mundo que conhece o Festival do Passo Fundo, não é todo mundo que conhece a própria Flip, a própria Flup, né? A gente precisa trabalhar em rede para gerar repercussão dessas coisas fora do nosso ambiente. É claro que o produtor cultural ele já tem que pensar o projeto, já tem que mobilizar, captar o recurso, executar, varrer no dia seguinte o salão, ele faz tudo. Mas a gente pensar em rede é fundamental, em rede não só nacional, mas redes internacionais na América Latina. Acho que é isso, essa troca, essa rede, na verdade, fortifica o setor, na verdade, e torna aí mais relevante também para a população reconhecer essas ações. A gente precisa encerrar esse bloco, que já estouramos aqui o nosso tempo, a gente já volta, não sai daí porque o debate volta já falando mais sobre cultura no Brasil. Fica com a gente. Cultura em debate é o tema do nosso programa de hoje e a gente começa esse bloco falando dos cenários de captação de recursos junto à iniciativa privada e ao público. Aqui no Rio de Janeiro, o repórter Pedro Henrique Lima acompanhou uma noite de festa para a dança, mas também de discussão sobre o apoio aos realizadores das artes. Então vamos conferir. Olá, Cristiano e convidados do debate, tudo bem com vocês? A Fundação Sesgran Rio deve investir neste ano cerca de 15 milhões de reais em ações de incentivo à cultura. Uma delas foi o primeiro prêmio de dança Sesgran Rio, que aconteceu no Teatro da Fundação.
Cada vencedor das 5 categorias levou uma premiação de R$12 mil. Foi o caso da Companhia Híbrida com seu espetáculo Ininterrupto. É como um fôlego, entende? Assim, vamos lá, vamos tentar dar mais um passo, vamos continuar juntos para continuar produzindo, fazendo aquilo que a gente acredita. Sobretudo porque a gente está vivendo um momento de criminalização da arte, do artista, de sucateamento da cultura. De modo geral, todas as instituições do país estão sofrendo com essa crise inédita do Brasil. No nosso caso em especial, até o momento, o nosso orçamento não foi atingido. Na noite que homenageou a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Mercedes Batista, os artistas do presente refletiram sobre o cenário do incentivo à cultura. A gente, na verdade, tem encontrado muitas portas se fechando, né? A tendência é as grandes empresas captarem para espetáculos mais grandiosos, se voltarem para o esporte, que tem um retorno, né, imediato de imagem. O investimento da iniciativa privada ele seria muito importante para a gente poder se manter em cena e sobreviver de maneira geral. A cultura existe para fazer refletir a sociedade que a gente vive, para pensar alternativas para a sociedade que a gente vive, para educar. Então, é preciso que a mentalidade mude das pessoas, das empresas, para que haja, de fato, um investimento consistente em cultura. Além da dança, a Fundação Sesgran Rio também promove premiações nas áreas de literatura e teatro, com valores até R$100 mil. Como uma instituição de educação, nós acreditamos que o futuro do país depende do que façamos aqui e agora com a nossa educação. E para que essa educação atinja os objetivos que nós todos almejamos, a cultura é indispensável. Bom, como bem disse aí o presidente da Fundação Sesgran Rio, a cultura é indispensável e a gente está aqui para discutir, na verdade, como é que a gente faz para que ela continue acontecendo e como é que a gente financia essas iniciativas. Então, eu quero começar esse bloco perguntando para vocês como é que tem percebido aí essas mudanças dessa reformulação dos modelos de investimento privado na cultura, Júlia. Assim, eu acho que é claro que a gente está num momento complexo, que falta um pouco de diálogo, a gente precisa dialogar. Mas acho que também é importante a gente aprender com quem já passou por isso. Né? A gente tem outras situações de outros países que, por exemplo, já tiveram um esvaziamento da área da música. A gente tem no Rio de Janeiro uma iniciativa super interessante, é uma rede de palcos, pequenos e médios palcos, que são os palcos que geram os novos artistas, né? Que os novos artistas estão ali experimentando e o público está conhecendo, gera um público. Então, assim, hoje a sobrevivência desses palcos, ela é muito difícil, porque você tem várias questões de segurança e de crise, e as pessoas estão com menos dinheiro para investir em cultura, em produtos culturais. Então, por que não pensar em uma rede de palcos com um grande patrocínio, por exemplo, de uma marca, né? Por que a marca precisa patrocinar um evento no ano e não ações culturais ao longo do ano, num determinado bairro? A gente tem também, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Lapa, que é um território cultural. E a gente não tem as grandes marcas lá. A gente tem as grandes marcas em eventos que acontecem na praia de Copacabana. Então, por que não pensar o investimento privado em ações mais de longo prazo? De forma contínua, que não fique somente pontual ali durante uma data no ano, né? Exatamente. Como é que você percebe esse momento? Você começou o programa aqui falando sobre indefinição na área, mas já se percebe aí algumas sinalizações de mudanças na forma, nos modelos de financiamento, né? Pelas empresas privadas. Eu acho que é inescapável. O que eu acho é que a gente ainda não qualificou a discussão o suficiente, né? Eu acho que começa agora algumas pessoas a falar em endowments, né? Que são doações particulares, né? De pessoas físicas, que pode ser importante. A gente tem, eu acho que faz parte da pauta que hoje, inclusive, tem um grande festival carioca, que é o Animamundi, que vai recorrer a crowdfunding para poder resolver isso na sequência. A sua questão, né? Eu acho uma pena, eu não queria deixar de dizer, não sei nem se essa é a melhor oportunidade, mas o que eu acho que a gente tem que pensar agora é que jornadas de Passo Fundo, né, a Flip, que já tem quase 20 anos,
né, jornadas com quase 40 e tantas outras atividades, tantas outras festas e festivais e ações culturais importantes no Brasil, elas têm um outro fator que é relevante, que elas são inspiradoras. Eu acho uma grande injustiça que esses festivais, que a jornada, e nós vivemos muito isso na FLUP, né, que a gente tenha criado ações tão relevantes e transformado a vida de tantas pessoas, e a cada ano você tem que começar de novo um processo de ir atrás dos recursos que tornarão possível aquilo que você já demonstrou que é viável e que é transformador, né? E que é, como diria o Paulo Freire, inédito viável, né? O que esses eventos que eu citei fazem, eles também têm um impacto social importante, porque transforma a vida das pessoas. Sem dúvida, ainda mais num país que a gente sabe com um número gigantesco de pessoas sem acesso à educação. Se a jornada agora, ou a FLIP, ou a gente pudesse ter a convicção, ter a certeza e a confiança de que pelos próximos 3 anos nós estamos garantindo, tem um recurso para fazer os próximos 3 anos. O terceiro ano, 2021, seria maravilhoso, né? Porque eu estaria desde já pensando nele, sabendo que eu ia poder realizar, né? Então, e além de ter a tranquilidade, até eu poderia investir melhor esse recurso, ou pensar em outras formas de ações também. Agora, você falou do Animamundi, então a gente começou o bloco falando de recursos para dança, agora a gente vai falar de cinema, em especial sobre o cinema de animação, porque, como já falamos aqui, após perderem o patrocínio da Petrobras, os organizadores do Festival de Cinema Animamundi recorreram a outras formas de financiamento para viabilizar essa 27ª edição do evento. Então, eu vou chamar agora a Fernanda Sintra, que é diretora executiva do Animamundi. Fernanda, bem-vinda ao nosso debate. Já começo aqui perguntando para você, o que levou vocês aí a optarem pelo financiamento coletivo como uma forma de captar recursos para o Animamundi? Olá, boa noite a todos. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos os outros participantes. O financiamento coletivo foi uma ideia que surgiu antes da perda da Petrobras, na verdade. O Animamundi, ele surgiu como um movimento, né, um movimento coletivo. Então, entendemos que o financiamento coletivo poderia ser mais uma possibilidade de engajamento com a nossa comunidade, com a rede do Animamundi, que é muito forte. Mas não nesse formato, não no formato de ou tudo ou nada, né, que eles chamam, de 45 dias para levantar recurso, para acontecer o festival. A ideia era entrar com o financiamento coletivo, mas recorrente, para que a nossa rede ficasse mais engajada com a instituição e com todos os projetos que o Animamundi tem, não somente o festival. Mas com essa queda repentina da Petrobras, que não foi uma surpresa, mas a gente estava em negociação até dezembro, tivemos que acelerar um pouquinho o passo e recorrer ao financiamento mais tudo ou nada. Então, em 45 dias, precisamos levantar aí um mínimo de R$400 mil para conseguir realizar o festival. E como é que você percebe, Fernanda, mesmo a percepção do público em relação a esse tipo de financiamento, já que o Animamundi também, como outras iniciativas que falamos aqui ao longo do programa, já tem uma história, já tem um reconhecimento do público. Como é que foi lançar essa campanha, por exemplo, para o público também se sentir um pouco mais parte de estar nos bastidores e fazendo acontecer esse evento? Foi uma surpresa para o Animamundi, porque primeiro foi acho que um choque do público de perceber que existe a possibilidade do Animamundi não acontecer, do festival não acontecer. O festival vai para o seu 27º ano e faz parte de um circuito internacional de festivais de animação, então não existe a possibilidade de pular edição, mas apesar desse choque, enfim, de toda a nossa rede, teve uma movimentação, está tendo uma movimentação muito grande dessa rede para fazer com que o festival aconteça. Então veio choque, mas veio uma movimentação muito rápida e uma ação coletiva com muitos efeitos. Então, muitos estúdios, animadores independentes, universidades, jovens estudantes, estão todos mobilizados para fazer com que o festival aconteça. Inclusive, trabalhando de forma voluntária,
criando coisas com a gente. Então, eu também acho que, apesar dessa dificuldade, o festival está passando por uma nova oportunidade de se reinventar e, de repente, a gente até pode entender o festival depois desse ano de outra maneira. Então, Fernanda, já volto a falar com você, eu quero voltar aqui para o estúdio, perguntar para o Écio também, que acompanha a FLUP principalmente, mas outras iniciativas. Além do financiamento coletivo, que outras alternativas você tem percebido que organizadores de eventos têm conseguido aí ter sucesso na hora de tentar diversificar a forma de captar recursos? Então, eu acho que o mundo ideal, assim, para quem pode vender coisas, né? Eu vejo que as pessoas vendem camisas, né? Tem boné, enfim, tem um grupo de rap, por exemplo, que eu conheço, que eles faturam bastante vendendo boné, vendendo, né, CDs, etc. E isso ajuda a manter o cotidiano ali do grupo. Para outros segmentos é mais difícil, né? Eu acho mais complicado ter produtos para vender, porque o que vende, o que acaba sendo o produto que tem, é o seu próprio fazer artístico, né? Na literatura, então, uma felicidade que eu tenho é esse campo está mudando muito, né? Hoje você vê, quem diria que um Brasil que sempre foi criticado por seu grande déficit de leitura e de educação, abrigar hoje mais de 100, né? Talvez já esteja chegando de 150 festas literárias por ano, né? Só para contar as festas regulares, né? Que acontecem no Brasil inteiro. Então você tem um espaço grande para crescer aí. Agora, é fundamental, eu acho que o país desenvolva mecanismos de que as pessoas, inclusive as pessoas físicas, independentes de ter plataforma de financiamento coletivo, não possam contribuir, possam colaborar, né? Eu não entendo muito dessa área, mas eu estou começando a estudar essa coisa que chamam de endowment nos Estados Unidos, né? E também que você é um tipo possa de apadrinhamento pessoal sobre alguns apadrinhamento eventos, pessoal, né? Exatamente. Né? Então, pessoas que têm recursos podem dar ali até uma contribuição mensal, se for o caso, a falou ali do recorrente. Antigamente. Com uma diferença, né? O mecenas, ele patrocinava a arte num determinado local, né? Hoje, eu acho que é mais do que patrocinar, é participar, é ser um coautor, né? Um correalizador da história, né? Porque se você tem disponibilidade de recursos, se você contribui, mais do que contribuir, você pode estar participando ali daquela ação, porque você acredita naquilo ali. Tipo, não basta ser padrinho do evento, tem que participar também. Exatamente. Deixa eu voltar a chamar a Fernanda para conversar com a gente sobre um ponto importante também, Fernanda, que o Animamundi também tem uma série de ações realizadas nas escolas. E a gente sabe que, além da Petrobras, também houve a perda aí do apoio do BNDES. Então, como é que tem sido o diálogo com o poder público para viabilizar também essas outras ações para além do evento? Então, o Animamundi, ele é esse instituto dividido em 3 pilares, que é mercado, educação e cultura. E um dos nossos pilares é a educação. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, nós fazemos já há 16 anos o Anima Escola, que é a capacitação de professores da rede pública na linguagem de animação. E é super importante a formação do audiovisual, principalmente nos dias de hoje, dentro da sala de aula. Esse projeto é um projeto que continua com a Secretaria Municipal da Educação. Nós renovamos o contrato esse ano, continua com um recurso menor, mas continua, o que é uma felicidade enorme para nós. E as conversas que nós estamos tendo tentar que o poder público entenda que o Animamundi é uma instituição sem fins lucrativos e o grande agente de desenvolvimento da indústria de animação no Brasil, com uma representatividade internacional enorme. Então, é necessário que essa instituição continue, não feche as portas. As conversas têm sido muitas, a movimentação e a mobilização tem nos dado um certo otimismo, mas concretamente nada ainda foi viabilizado.
Pois é, agora essa questão é importante, a gente estava ouvindo o seu depoimento, Fernando, vendo algumas imagens ali também de vídeos produzidos aí junto com os jovens, você imagina ali para cada uma dessas crianças que participou desse vídeo o impacto que não teve na formação delas ou na percepção de vida, impossibilidades, quem sabe também de investir numa carreira como essa de animador, ou algo muito mais subjetivo que a gente jamais vai conseguir aqui tentar traduzir em palavras, mas fiquei imaginando o que se passava ali na cabeça de cada uma das crianças que participaram do vídeo, que, por exemplo, é uma das iniciativas de tantas outras aí que ao longo desses 27 anos o Anima Mundi tem demonstrado. Agora, Fernanda, volta aqui para o estúdio, já falo com você mais um pouquinho daqui a pouco. Eu quero ouvir da Júlia. Como é que trabalhar com cultura no país sem depender exclusivamente de verbas públicas? Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando por aqui, né? De como diversificar as formas de financiamento, ou pensar no cidadão, pessoa física, ou pensar em sensibilizar mais ainda o setor privado. Como é que você vê esse cenário daqui para frente? A gente estava discutindo aqui, eu estava pensando, será que não falta indicadores? A gente mostrar qual é o impacto de fato na educação. É claro que a gente faz muito disso, a gente tem um impacto enorme, tem um quê de subjetividade que você trouxe aqui agora. Mas assim, por exemplo, Medellín teve um processo enorme de mudança, de melhoria da qualidade de vida, da melhoria do tecido social. 15 Só contextualizando, uma cidade na Colômbia que passou por muito problema em relação à violência, em relação a drogas, em relação a mortes nas ruas, situações muito complicadas que a gente tem alguma similaridade com cidades brasileiras também. Há 15 anos atrás. E toda essa situação mudou muito, e o principal aspecto que eles dizem é que mudou por causa da cultura cidadã. Eles conseguiram medir e mostrar que o impacto da criação das bibliotecas parque, né, o impacto de você levar para todo o território, não ficar só centralizado de novo, mas levar para todo o território arte, cultura, isso gerava engajamento na escola, isso gerava o tempo da criança e do jovem envolvido naquela ação mais produtiva e menos ócio. Enfim, eles conseguiram, através de, eu acho que algumas métricas, porque isso, cultura é muito subjetivo, tem uma parte que você não consegue explicar, é importante para a construção da identidade de um povo, isso não tem preço, né, como se diz, mas a gente precisa se envolver na captação do dinheiro privado, por exemplo. A gente precisa mostrar o impacto da cultura na educação, o impacto da cultura na transmissão da marca, na agregação de valor de uma marca. Então o setor mesmo se organizar para conseguir criar esses indicadores, talvez não sejam todos aí tão facilmente identificáveis, mas criar esses indicadores que vão ajudar também a sustentar o setor. E acompanhar, porque como você disse, o Anima Mundi, ele está capacitando crianças ao longo de quantos anos? 27 edições. Será que a gente não consegue ter uma métrica e olhar a criança lá, quantos % foram trabalhar com isso, por exemplo? A gente conseguir mapear essas pessoas e entender como é que isso de fato impactou no longo prazo. Eu sei que é difícil, eu sei que já é difícil fazer o evento, que dirá pesquisar sobre o impacto do evento. Aí a gente não vai ter dinheiro mesmo. Mas eu acho que pensar nisso é fundamental. Deixa eu trazer uma questão para a Fernanda, que está conversando com a gente, representando o Anima Mundi, que todo mundo, quando sai alguma notícia, né, agora preparações para o Oscar, né, que é a grande premiação mundial do cinema, todo brasileiro sente ali um friozinho na barriga, uma expectativa para que o Brasil traga um Oscar para o nosso país, né? Acho que isso é quase um consenso, uma unanimidade quando se fala em cinema e em representação do Brasil fora no exterior. Mas muita gente não sabe que é o Anima Mundi que faz parte aí desse processo de escolher indicações do Brasil para ser representado lá no Oscar. Então, qual relação você consegue já prever, Fernanda, que caminhos a gente está seguindo aí, esse impacto na relação do financiamento pode acabar resultando em alguma mudança aí nessa seleção, na possível representação do Brasil nas próximas edições do Grande Prêmio da Academia Americana de Cinema? Então, sim, porque, como eu disse, o Festival Anima Mundi faz parte de um circuito internacional dos festivais de animação no mundo. E como é que funciona esse selo do Oscar que a gente diz, né? São os festivais que podem indicar o filme vencedor daquele ano para ir para a pré-seleção do Oscar.
Então, não fica restrito só a filmes brasileiros. É um filme que vence o grande prêmio de curta-metragem. O ano passado, por exemplo, o Animal Behavior foi o filme vencedor do Animamundi e ele venceu, foi o primeiro festival que o filme foi o vencedor. Então, o Animamundi indicou esse filme para a pré-seleção do Oscar e esse filme foi para a lista final e concorreu ao Oscar. É uma parceria que a gente já tem há anos com a academia e que sim, se a gente não fizer o festival esse ano, a gente corre o risco de perder. Muito bem. Fernanda, a gente quer que você aproveite esse espaço aqui também. Estamos encerrando já praticamente o nosso bloco, mas quero que você chame as pessoas e nos avise até quando o cidadão brasileiro aí, ou a pessoa que estiver acompanhando a gente, pode participar desse financiamento coletivo. Fala um pouquinho desses prazos aí, esse chamamento importante. Obrigada. É o seguinte, a gente está nesse ciclo lunar de 45 dias, estamos no 35º dia, então temos 35 dias para levantar no mínimo 400 mil reais para fazer o festival, bater a meta. Se nós não batermos a meta, nós temos que devolver o dinheiro. Já temos mais de 100 mil captados, né? E é muito importante a colaboração de todos, porque de fato é o único recurso que a gente tem certeza que vai ser empregado ao festival desse ano. Então, benfeitoria.com/animamundi, é só entrar ou seguir a página do Instagram e Facebook do Animamundi, que você vai saber como fazer essa doação. A doação é a partir dos R$20. Muito bem, a gente está com a imagem na tela agora do site, que é o Benfeitoria, e aí você pode até descobrir um pouco mais sobre o Animamundi, tem vídeo ali falando sobre o evento e pode acompanhar também em tempo real ali as doações recebidas. Então, Benfeitoria, e você busca ali o Animamundi para fazer a sua doação. Fernanda, muito obrigado pela participação no debate de hoje, boa sorte! Muito obrigada a vocês. E também dizer só uma última coisa do que foi falado, é que esse ano o Animamundi também vai apresentar o primeiro mapeamento da animação brasileira no Animafórum. Então, o primeiro mapeamento do setor de animação, já que a gente está falando de indicadores, foi um trabalho que o Animamundi está fazendo há 8 meses e que vai ser apresentado no Animafórum em julho desse ano. Uma boa noite e muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Até mais. Até mais. Bom, a gente voltando aqui para o estúdio, então, para a gente quase concluir, eu quero ouvir da Júlia o seguinte. Recentemente foi realizado aqui no Rio um grande encontro de criatividade e inovação, o Rio to See, que é bem focado aí para quem trabalha nessa área de produção de conteúdo, um dos maiores eventos da área na América Latina. Quais demandas você ouviu por lá e que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui? Outros países também estão passando por isso, estão rediscutindo as formas de financiamento, Júlia? Sim, isso é uma discussão enorme, né? Assim, e, repito, não só na área de cultura. Eu acho que entender como se experimenta, né? A gente está numa situação que inovação é fundamental, inovação é muito importante, as tecnologias estão aí nos obrigando a inovar e reinventar a todo tempo. E a cultura, ela passa muito por isso porque ela é muito vanguardista, né? Ela incorpora essas coisas, essas novas linguagens e ela traduz isso para que outros setores da sociedade comecem a usar. Então, assim, lá a gente viu muita coisa, por exemplo, Brain Space, né? Muitos cientistas falando de como usar a cultura, como usar de forma lúdica a tecnologia. Eu vi algumas dessas palestras, achei muito interessantes. A gente conseguindo também linkar, né, a produção de conteúdo, que é o que a gente faz, nossa expertise aqui, com ciência, com pesquisa, com laboratório de pesquisa de neurociência, por exemplo. E mapeamento do corpo para outras produções, né, são super interessantes. E eu acho que a gente viu muito também empreendedorismo. A gente viu a própria Benfeitoria, que é o site que o Animamundi está usando, foi uma empresa que nasceu na incubadora, lá no Rio Criativo. Então, foi uma empresa que nasceu quebrando paradigma, não existia isso que eles fazem hoje, e hoje são de super sucesso. Muito bem, a gente tem um minutinho para encerrar, eu queria ouvir só do Écio,
Uma fala breve, Écio, para a gente amarrar aqui o que a gente está discutindo sobre a importância desse investimento em cultura para o desenvolvimento social, né? Que é esse impacto que a gente quer também fazer ele não deixar de acontecer. Eu acho que se nós nos permitirmos conhecer melhor o outro, né? Conhecer, poder se ouvir mais, poder tentar entender o outro antes de demonizar, né? A gente está vivendo um momento muito que a gente demoniza antes, a gente começa a odiar antes, e aí depois que se der, a gente vai conhecer, né? Então, convidar as pessoas a conhecer a cultura, entender o que a gente está fazendo, o potencial de transformação, que eu acho que com isso, assim, o futuro do país, da humanidade, enfim, depende dessa compreensão cultural, esse reconhecimento do outro, e o reconhecimento do outro, um dos principais viés de acontecer é através da cultura, não tem outro caminho. Muito bem. A gente está com o tempo estourado aqui, mas sempre temos espaço para os memes, que é a melhor forma que a internet encontrou de resumir a nossa realidade. Então vamos ao meme da semana? Tá aí, mas eu te amo, mas a menina tá mais dedicada ali ao seu violino, não vai rolar, ela tem a sua turnê com a orquestra partindo no fim de semana. E assim como ela, a gente sabe que tanta gente trabalha e se dedica aí à vida por trás dos bastidores do que a gente se diverte, aproveita aí com o nosso entretenimento pra gente, mas para muita gente cultura é trabalho, é geração de renda e movimentação da nossa economia. Então, Écio e Júlia, muito obrigado pela participação. Nosso programa de hoje foi muito bacana, uma delícia ter vocês aqui. Você de casa ou do Buzz, onde você estiver acompanhando o nosso programa também, possivelmente pelo celular. Muito obrigado, até a próxima. Tem debate, todas as edições lá no Futura Play. Beijos e abraços e até a próxima.